Bem-vindos todos ao ciclo de webinars da Covid-19, da Organização da Ordem dos Enfermeiros. Eu sou o enfermeiro Fernando, faço parte da comissão organizadora, junto com a enfermeira Ana, também cá está presente, que também vai falar logo a seguir a mim. Hoje é da responsabilidade da mesa de colégio de enfermagem médico-cirúrgica e é subordinado ao tema à pessoa em situação paliativa. Eu vou dar agora a voz. Como disse, estas sessões são gravadas para depois serem partilhadas no YouTube, que receberão o link mais tarde. Vou passar agora a enfermeira Ana Fonseca. Enfermeira Ana Fonseca. Boa noite, muito obrigada, Fernando. Bem-vindos a todos. Cumprimento-vos em meu nome pessoal e da senhora bastonária e do enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros. Agradeço-vos a vossa participação para mais um momento de partilha de conhecimentos e de experiências. Quero agradecer em particular à mesa de colégio de especialidade de enfermagem médico-cirúrgica pela organização deste ciclo de sessões, são 4 a cargo desta mesa do colégio de especialidade, e agradecer também aos colegas que compõem este painel e que se disponibilizaram para fazer a partilha das suas experiências, dos seus conhecimentos relacionados com a Covid-19. Muito obrigada para todos e uma boa sessão. Até já. Vou passar agora à enfermeira Helena José, que será a moderadora desta mesa. Enfermeira Helena José, pode falar? Olá, boa noite a todos. Reitero os agradecimentos que já vêm sendo. Hoje é o nosso terceiro webinar ao Conselho Diretivo, à senhora bastonária e aos colegas que estão na comissão organizadora, enfermeiro Fernando Macedo e enfermeira Ana Fonseca. Dou as boas-vindas a este webinar às colegas que vão participar e ao colega Ricardo, portanto a enfermeira Susana Pinto, a enfermeira Ricardo, a enfermeira Fátima e a enfermeira Elsa, e dou as boas-vindas a todos os colegas que estão aqui a fazer-nos companhia nesta noite. Então, os temas de hoje, como o enfermeiro Fernando Macedo disse, é dedicado à intervenção da enfermagem à pessoa em situação paliativa e depois temos uma outra área que é na área dos exames especiais à pessoa com Covid-19. É uma área que nem sempre é muito abordada e nós consideramos ser extremamente relevante para todos, quer para as pessoas que necessitam desses cuidados, quer para os enfermeiros. E por isso trouxemos esse tema. Para iniciar, temos o tema que tem sido transversal a todos os webinars e que se centra porque nos preocupamos com quem cuida e é centrado na prevenção de lesões por pressão por utilização de equipamentos de proteção individual. E hoje faz todo o sentido, porque hoje mesmo houve uma atualização da qual a enfermeira Susana irá dar conhecimento. Então, vou começar por apresentar todos os participantes. A enfermeira Susana Pinto, que tem estado já connosco, hoje é a terceira vez, com esse tema, doutoranda em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa, mestre em enfermagem, especialista em enfermagem médico-cirúrgica, e tem experiência clínica em doente crítico durante 9 anos, trabalhou em cuidados intensivos e tem experiência como docente em formação pós-especializada em enfermagem, em Angola. Enfermeiro Ricardo Silva, enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação paliativa, é mestre em cuidados paliativos pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria também. Foi nomeado para a abertura da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos do Centro Hospitalar Lisboa Central desde 2008. Entre 2001 e 2008 desempenhou funções na área da prestação de cuidados ao serviço de cirurgia, no serviço de cirurgia do Hospital de São José. Entre 2004 e 2007 desempenhou funções na área da prestação de cuidados em regime de acumulação no serviço de terapias medicamentosas do Centro de Atendimento a Toxicodependentes das Taipas.
é membro da Comissão de Apoio Técnico da Mesa do Colégio de Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica, representante da Ordem dos Enfermeiros na Comissão de Acompanhamento da implementação do modelo de intervenção diferenciado no luto prolongado entre 2018 e 2019 e é membro da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos desde 2016. A senhora enfermeira Fátima Ferreira é enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação e enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, à pessoa em situação paliativa. Tem pós-graduação em cuidados paliativos e mestrado em oncologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Atualmente exerce funções no Centro de Saúde de Odivelas, é coordenador da equipa de cuidados continuados integrados e responsável de enfermagem pela equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos de Odivelas Pontinha. Primeira, Elsa Monteiro é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica, mestre em Ciências de Educação e em enfermagem médico-cirúrgica, doutoranda em enfermagem na Universidade Católica Portuguesa, enfermeira do Centro Hospitalar de Setúbal e vice-presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros de Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia. Passo então agora para iniciarmos o nosso webinar à senhora enfermeira Susana Pinto. Boa noite a todos. Venho então partilhar convosco o tema de prevenção das lesões por pressão associadas aos equipamentos de proteção individual, de uma forma mais específica, mas de uma forma mais ampla, falar um pouco das lesões cutâneas, uma vez que este tema ainda está um pouco em desocultação face à pandemia ser tão atual. Trago aqui algumas recomendações, ainda não são guidelines com força de evidência, algumas recomendações têm alguma evidência pelo conhecimento anterior, mas resultam sobretudo daquilo que é a experiência dos enfermeiros a nível mundial, o conhecimento dos peritos, não só na prevenção e tratamento das feridas, mas também do conhecimento dos peritos a nível dos EPIs, equipamentos de proteção individual, e aqui focando mais nas máscaras, nos respiradores, N95, as viseiras e também os óculos, que têm uma maior predominância na face com movimentos de fricção e também de aumento de umidade. Relembrar sempre que é necessário, obviamente, o juízo clínico perante as recomendações que estão consideradas pelas várias associações, isto para garantir sempre a segurança, e todas elas, quer seja a NPA, a APT, feridas ou também a UP do Canadá, referem sempre que o principal foco é a segurança do profissional numa adequada selagem da máscara. O conhecimento sobre este tema, assim como o Covid, está constantemente a inovar-se, não é? Hoje temos um update das recomendações da APT feridas, que saíram esta tarde, e que vou tentar dar já aqui algumas dicas relativamente a isso e ao trabalho que tem sido desenvolvido pelos nossos colegas portugueses. Assim sendo, as recomendações baseiam-se em grandes áreas, nomeadamente os cuidados com a pele, a colocação dos equipamentos de proteção individual e o alívio da pressão dos mesmos, os apósitos de prevenção e também a hidratação oral, relembrando que a hidratação oral efetivamente considera-se importante, podendo ajudar na hidratação da pele, mas não há nenhuma evidência relativamente a ela. Relativamente aos cuidados com a pele, a grande novidade, ou não é novidade, todos nós sabemos, mas este slogan do proteger, limpar e restaurar é essencial para nos lembrarmos dos cuidados a ter. Proteger através do uso de cremes hidratantes, e aqui relembrar que devem ser composições simples, sem componentes irritantes, tanto os cremes sem componentes irritantes, desculpem. Evitar a maquilhagem e, sobretudo, tem muito a ver com a base. E porquê? Por causa do deslizamento da máscara. Vamos sempre ao mesmo foco. Adequada selagem da máscara, garantir que há proteção do profissional. Também havia alguma recomendação anterior sobre os ácidos gordos hiperoxigenados, mas pelo risco
de haver alguma gordura e não haver uma adequada secagem, poderia não haver esse selamento adequado da máscara, então também foi removido, lembrar isto aqui. Por isso, podemos usar o eyeliner, não podemos usar a base e considerar um material de prevenção nesta proteção da pele. Quando falamos em limpar, falamos em lavar a face e também a região do pescoço com água morna e com produtos que possam não ser irritantes e, sobretudo, que não tenham agentes esfoliantes na sua constituição. Considera-se ainda que é importante esta limpeza, esta lavagem da pele, não só no fim do turno, mas cada vez que se tiram os equipamentos, porque vamos almoçar ou vamos jantar, tirar, lavar de uma forma adequada e também a secagem não ser de uma forma vigorosa, mas suave, para não aumentar o processo de fricção e de irritação da pele. E, obviamente, intensificar os cuidados à pele depois do uso dos EPIs, nomeadamente cada vez que são removidos e assim que seja possível. Relativamente ao restaurar, intensificar após os turnos e restaurar porque a pele está a ser constantemente agredida por fricção, por umidade, é importante o creme hidratante restaurador neste processo. Relativamente à colocação dos equipamentos de proteção, volto a dizer que o objetivo é a selagem adequada, uma correta colocação dos EPIs, validar a selagem, evitar uma força exagerada nos pontos de fricção e o alívio da pressão de acordo com aquilo que for possível dentro dos serviços. 2 em 2 horas seria o ideal, tirar e aliviar a pele. Sabemos que não é possível, mas algumas recomendações da DGS falam nas 4 horas para remoção, por isso fazer alguns momentos de alívio de pressão é fundamental e uma inspeção adequada da pele para garantir que não há processo de lesões ou alguma lesão mesmo. Sabemos que é uma porta de entrada para uma possível contaminação. Sobretudo por aerossóis de Covid. Relembrar ainda que, obviamente, que todos estes produtos são standard, muitas vezes a nossa face não se adequa tão bem a eles, por isso, mais uma vez, voltar a falar da adequada selagem. Relativamente aos apósitos de proteção, o que sabe é que eles devem ser extremamente finos, não devem ser porosos, de maneira a que garantam todas este aspecto da proteção. Recomenda-se o uso de espumas finas com silicone e, na ausência destas, hidrocolloides finos, daqueles extremamente finos que permitam uma adequada selagem. Relembrar que os hidrocolloides podem não ser tão adequados porque com a umidade e com a fricção, e eles são oclusivos, pode não haver aqui um processo tão adequado como as espumas com silicone. E, obviamente, a lavagem da face após a remoção dos apósitos e recomenda uma emulsão em água com óleo. Os apósitos podem ser recortados de várias formas e existem já muitas que nos podemos orientar, mas sobretudo que sejam importantes na nossa proteção. Dizer então, por fim, que estas são algumas das recomendações, cada um saberá melhor qual é que fará mais sentido para si, mas irmos de acordo com aquilo que são as últimas recomendações. Espero que tenha sido útil. Obrigada. Obrigada, Susana. Foi certamente muito útil e muito obrigada pela esta atualização que é essencial para que possamos continuar a ajudar quem precisa de estar na linha da frente a cuidar de todas as pessoas que precisam. Passamos agora a palavra ao Sr. Enfermeiro Ricardo Silva, que nos vai falar sobre a pessoa em situação paliativa em contexto hospitalar com Covid-19. Ricardo. Ricardo, podes começar quando quiseres. Sim, não estou com som. Já estás. Estou? Estão a ouvir? Ok. Sim. Peço desculpa. Então, para começar, muito obrigado à oportunidade que me deram de vir falar um pouco convosco sobre cuidados paliativos e especificamente sobre esta situação do Covid-19.
à Comissão Organizadora por esta iniciativa que eu acho que é muito importante. Peço desculpa que é a primeira vez que estou a funcionar com este sistema, por isso algum lapso poderá ocorrer. Uma vez que vou ser o primeiro a falar sobre cuidados paliativos, pareceu-me que seria pertinente começar por fazer um breve enquadramento teórico, nomeadamente sobre a definição de cuidados paliativos. Esta é a definição que aparece na Lei de Bases de Cuidados Paliativos, existente na nossa legislação, a qual foi publicada em 2012. Não é eventualmente a definição mais usual, essa costuma ser a da OMS, mas uma vez que é algo que aparece na legislação portuguesa, é normalmente a que eu gosto de apresentar. Não vos vou ler, obviamente, esta definição, mas gostava de centrar aqui alguns aspectos que me parecem importantes, nomeadamente que os cuidados paliativos são cuidados ativos, coordenados e globais, que são prestados por unidades e equipas específicas, tanto em internamento como no domicílio, que se dirigem a situações de doença incurável ou grave, em fase avançada e progressiva, assim como as suas famílias, e que atuam através da prevenção e alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. É importante termos esta ideia que aqui foi referida de que cuidados paliativos, de acordo com o que está definido em Portugal, são prestados por equipas específicas. No entanto, todos nós, enfermeiros e outros profissionais de saúde, devemos desenvolver uma abordagem paliativa quando cuidamos dos nossos doentes. Esta é uma definição que aparece no Plano Estratégico de Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos de Portugal, que é a definição de abordagem paliativa, na qual é apresentada como uma competência fundamental que deve ser transversal a todos os profissionais de saúde e que pode passar desde ações paliativas até intervenções que requerem uma resposta mais estruturada, específica e organizada. Ao longo desta apresentação, é mais nesta abordagem paliativa que eu me vou centrar, porque parece-me que o seu conceito e a execuibilidade pelos vários profissionais que estão a assistir a esta apresentação fará mais sentido. No entanto, vou referir alguns aspectos em que as equipas específicas de cuidados paliativos poderão ter um papel relevante. É importante termos esta ideia de que os cuidados paliativos não surgem depois dos cuidados curativos, eles podem ter início logo na altura do diagnóstico e, com a progressão da doença, poderão sim ter uma maior expressão em termos de cuidados. Existe assim um modelo que deve ser colaborativo e integrado e o qual deve ser baseado nas necessidades dos doentes e das famílias. Não esquecer também a importância do papel do apoio no luto no período tanto após o falecimento do doente como ao longo do processo de doença, uma vez que o luto não é só em relação à morte, mas também às perdas que vão sendo sentidas pelo doente e pela família ao longo do seu processo de doença. Assim, os cuidados paliativos devem estar integrados nos 3 níveis de cuidados existentes em Portugal, os cuidados de saúde primário, os cuidados de saúde hospitalares e os cuidados continuados integrados, sendo que os doentes de menor complexidade devem ser acompanhados pelo seu médico e enfermeiro de família ou então em equipas e unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, através de uma abordagem paliativa de qualidade, recorrendo sempre que necessário então às equipas específicas de cuidados paliativos, as comunitárias e as hospitalares. As equipas específicas de cuidados paliativos devem então ocupar-se de doentes com necessidades mais complexas de formação e investigação. Aqui tem uma representação gráfica das várias equipas existentes de cuidados paliativos, as comunitárias de suporte em cuidados paliativos, depois a enfermeira Fátima irá falar, as intra-hospitalares, da qual eu faço parte, existem também intra-hospitalares pediátricas, já em vários centros hospitalares. Temos também as unidades de cuidados paliativos dentro dos hospitais, do SNS e as unidades de cuidados paliativos integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.
parece-me que é importante que todos os profissionais tenham noção de como é que podem aceder, contactar com estas equipas específicas. Nos hospitais, praticamente em todos os hospitais do SNS, já existe uma equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos. Infelizmente, ainda não conseguimos uma cobertura a nível das equipas comunitárias, a nível nacional, mas também já existem em vários locais. Uma forma fácil de saberem se na vossa área existe uma equipa de cuidados paliativos e quais os contactos dessa equipa é simplesmente no Google fazer uma pesquisa por paliativos SNS. O primeiro resultado da pesquisa vai-vos levar à área dos cuidados paliativos no portal do SNS, que tem esta imagem inicial, mas descendo para baixo no ecrã vão encontrar um separador que vos leva às equipas de cuidados paliativos. Este separador tem uma geolocalização, a qual infelizmente não está, em alguns casos, muito correta, mas tem também um quadro onde encontram todas as equipas separadas pelo tipo de tipologia, unitárias, intra-hospitalares, unidades de internamento. E facilmente aí poderão encontrar os contactos na vossa área. É importante também relembrar que em cuidados paliativos temos áreas-chave. O doente e a família estão sempre no centro dos cuidados. Os cuidados têm de ser obrigatoriamente prestados, porque só assim é que fazem sentido, através de trabalho de equipa em associação. E temos aqui uma parte do controle dos sintomas e de apoio psicossocial. São estes os pilares dos cuidados paliativos. Passando um bocadinho então a esta situação mais específica do Covid-19. Uma das situações que me parece mais relevante nesta altura tem a ver com a comunicação e todos temos noção de que as limitações que esta pandemia está a provocar a nível da nossa prestação de cuidados têm influência direta no processo de comunicação. Não só porque por vezes torna-se difícil arranjarmos as condições ditas adequadas para se estabelecer um processo de comunicação com maior privacidade. Também temos limitações em termos de tempo e depois também a utilização das EPIs reduz substancialmente a linguagem não gestual. E num processo de comunicação essa linguagem tem sem dúvida um papel muito importante. Surgem aqui também algumas situações de comunicação que podem surgir na interação com os doentes, nomeadamente em situações em que o doente está preocupado com uma possível infecção, quando é necessário realizar uma triagem sobre o local para onde o doente deve ser encaminhado, hospital versus permanência no domicílio, é natural que alguns doentes não compreendam bem porque é que têm de estar no seu domicílio se têm alguma sintomatologia. Temos um pouco ainda a ideia de que no hospital as pessoas recebem cuidados mais diferenciados e aí é que serão melhor cuidado. Embora nesta pandemia também temos aqui um bocadinho o reverso, porque criou-se medo de recorrer ao hospital e é algo que nós estamos a notar na equipa intra-hospitalar, que muitos doentes, mesmo necessitando, e às vezes por motivos não relacionados com Covid, têm receio de vir às urgências do hospital. E isto é preciso abordar estes temas no processo comunicacional. Temos também questões de comunicação quando o doente necessita de internamento hospitalar ou em unidade de cuidados intensivos. Normalmente isto quer dizer que ele está efetivamente positivo para Covid-19. Há aqui normalmente... Desculpem. Há normalmente alguns sentimentos de raiva, de desesperança, de desespero, que podem surgir no processo de comunicação, que podem por vezes ser dirigidas aos profissionais de saúde e às rotinas hospitalares, que por timings que são inevitáveis, atrasam o processo de identificação da doença e nesta altura para o doente isso obviamente que leva à angústia, certo? Leva por vezes a desespero por não saber o que é que se passa, o que é que se os seus familiares também poderão estar em risco ou não. Por vezes é preciso estabelecer por vezes não, deveria ser sempre estabelecido um plano avançado integrado de cuidados,
existem muitos doentes com idade avançada, com múltiplas comorbilidades, e nos quais é importante perceber previamente quais é que são os seus desejos em relação aos cuidados que lhes vão ser prestados. Não se trata de excluir doentes da prestação de cuidados, trata-se sim de garantir que os doentes recebem os cuidados que eles gostariam de receber, de acordo, obviamente, com as possibilidades, e de garantir, por exemplo, que determinado doente possa expressar o desejo de não ser ligado a um ventilador, certo? Isso poderá ser um desejo do doente, principalmente, da família já é diferente, porque nós temos que seguir mais os desejos do doente. Podem surgir também escassez, como vimos em outros países, de recursos disponíveis, o que podem obrigar a racionalizar a utilização dos mesmos e, por vezes, podem surgir situações de termos de explicar a um doente que não temos um ventilador disponível e que, por isso, vamos ter que lhe prestar outro tipo de cuidados mais direcionados ao seu conforto e ao seu controle sintomático. Este tipo de transmissão de más notícias parece-me que poderá ser pertinente o recurso a protocolos de transmissão de más notícias, como o protocolo de Putnam e o protocolo SPICE. Na minha opinião, não são protocolos que devem ser seguidos ponto a ponto, são guidelines que nos ajudam a estruturar o nosso pensamento e durante o processo de comunicação e por isso são facilitadores, não como um guia de receitas, mas sim para a estruturação do nosso pensamento e do que é que devemos abordar ao longo do processo comunicacional. Em relação ao controle de sintomas, como eu vos mencionei, as equipas de cuidados paliativos existem efetivamente, mas são pequenas e obviamente que não têm capacidade para ver todos os doentes que podem beneficiar de uma abordagem paliativa. Assim, o que deve ser garantido a nível dos hospitais, neste caso, é que todos os doentes têm direito a uma abordagem paliativa de qualidade e que os colegas dos vários serviços de internamento, sempre que necessário, possam recorrer à consultadoria das equipas especializadas. Quando pertinente, a equipa especializada deve efetivamente acompanhar presencialmente os doentes mais complexos. Outra das coisas que pode ser importante nesta pandemia consiste na administração de fármacos, preferencialmente de uma forma contínua e em perfusão. Porquê? Porque desta forma minimizamos a necessidade de entrar em contacto com os doentes e, desta forma, obviamente, o menor risco à exposição. Parece-me também que pode ser pertinente a elaboração de protocolos de atuação multissetoriais para controle dos sintomas mais frequentes durante da doença de Covid-19. Esses sintomas são a dispneia e a tosse, e o recurso, por exemplo, à morfina como fármaco de eleição, porque tem ainda por cima pode ser, tem tanto efeito a nível da dispneia como da tosse, efeito simultâneo. A febre, através do recurso ao paracetamol de forma prescrito, não só quando o doente faz febre, mas em determinadas circunstâncias, mesmo em esquema, para evitar esse estado febril. Secreções de estertor com a butilscopolamina e o delírio terminal, que pode ser o resultado de situações de alguma angústia, e aí, por exemplo, o midazolam poderá ter algum papel nesta intervenção, e por vezes pode ser necessário, em situações de angústia terminal, recorrer à sedação paliativa, a qual também poderá ter indicação no caso de sintomatologia que seja refratária ao tratamento farmacológico de primeira linha. No caso de situações de últimas horas ou dias de vida, parece-me que é importante termos esta ideia de que devemos informar telefonicamente a família do doente de que houve uma evolução desfavorável da situação clínica. Isto permite-lhes ir-se adaptando à proximidade da morte do familiar, oferecer aos familiares mais próximos, sempre que possível, a possibilidade de se deslocarem ao hospital para se despedirem do doente. Existem protocolos, penso nas vossas instituições sobre isso. Muitas instituições só permitem a vinda de um familiar e, obviamente, que esse familiar não deve ter risco, não deve ser um doente de risco.
nessas situações em que o familiar mais próximo e aquele que beneficiaria mais de despedir do doente ser uma pessoa que ela própria tem risco para Covid-19, então sempre que possível ver da possibilidade do recurso a videochamadas. Sabemos que houve várias instituições que doaram equipamentos informáticos aos hospitais para permitir isto mesmo, a videochamada. De acordo com o que sei, a nossa instituição foi uma dessas beneficiadas. As equipas intra-hospitalares devem ter recebido pelo menos bastantes equipamento informático e poderão servir exatamente na operacionalização desta videochamada. Obviamente não temos um número de instrumentos que permita uma abordagem generalizada por todos os doentes do hospital e é importante termos a noção de que não são só os doentes de Covid-19 ou mesmo os doentes em situação de últimas horas de vida que neste momento se encontram isolados no hospital e em quem o contacto com a família é algo ou a falta de contacto com a família é algo que gera muita angústia, mas sempre que possível devemos tentar recorrer a estes processos de videochamada. Devemos também estar disponíveis para reunir com os familiares sempre que tal seja necessário, de forma a poder explicar a evolução do processo de doença e tudo o que aconteceu e, obviamente, que estar preparados para o acompanhamento dos doentes que se encontrem em processo de angústia terminal. Pelo menos da experiência que nós temos no meu hospital com os doentes de Covid-19, nomeadamente aqueles que nos foram referenciados, tem-se notado que a evolução é substancialmente rápida desde o agravamento e isso também, efetivamente, diminui a capacidade de uma equipa intra-hospitalar de conseguir se deslocar e de acompanhar efetivamente os doentes. E daí que eu acho que a grande mais-valia no acompanhamento destes doentes são efetivamente as equipas que estão nos serviços, porque elas é que viram o doente quando entrou, acompanharam a sua evolução e por isso, numa fase em que infelizmente a situação evolui no sentido desfavorável, elas apesar de internamentos curtos, têm sem dúvida uma relação mais estabelecida com os doentes nesta altura e podem representar uma mais-valia no acompanhamento destes doentes. Por fim, gostava também de salientar a questão do apoio no luto, porque as medidas de isolamento e de proteção individual têm uma influência direta nos rituais de luto da nossa sociedade e podem condicionar o processo de luto dos familiares a posteriori. Parece-me, por isso, importante que se procure, no futuro, monitorizar a evolução dos processos de luto destes familiares com vista à detecção precoce de situações de luto prolongado. Deixava-vos aqui referência à norma da DGS sobre o luto prolongado e sobre quais os sinais que devem levar a um encaminhamento para consultas de especialidade de luto prolongado. Muito obrigado a todos. Queria só dizer, para terminar, que um pouco desta organização da minha apresentação foi baseada num documento feito pela Universidade de Navarra, pela equipa de cuidados paliativos e que foi traduzido pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para português e por isso está disponível online para quem quiser com mais pormenor desenvolver este assunto, ter uma base em papel sobre isto. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Ricardo. Foi muito esclarecedor e muito relevante o que nos trouxe e que nos faz pensar sempre. Enfermeira, agora passamos a palavra à enfermeira Fátima Ferreira. Enfermeira Fátima, muito obrigada por ter aceito e passo a palavra. Penso de ajuda para colocar isto operacional. Vamos lá tentar. Acho que é aqui. Agora só tentar pôr em modo de apresentação, a enfermeira Fátima está perfeito. Ok. Obrigado pela ajuda, antes de mais. Está bom assim já? Perfeito, perfeito. Pode. Bom, acho que tive o trabalho muito facilitado pelo Ricardo na contextualização do enquadramento dos cuidados paliativos. Antes de mais, quero agradecer
à mesa do Colégio das Especialidades, a médico-cirúrgica, para já, primeiro ao Ricardo, porque foi o que me desafiou para esta partilha, basicamente, mas depois também à senhora enfermeira Helena José, a qual tenho o privilégio de agora também a conhecer através destas tecnologias. Eu também vou tentar fazer um espelho do que é a realidade das equipas comunitárias e, nomeadamente, do que é que vivem neste momento perante esta situação de pandemia do Covid-19. Como já me apresentou, eu faço parte da equipa de suporte em cuidados paliativos Odivelas Pontinha, na qual estou inserida já vai fazer 20 anos, em junho, e, portanto, esta equipa tem, ao longo destes anos, destas 2 últimas décadas que eu também constituo a equipa, estado perante muitos desafios, e este é mais um desafio que nós temos estado a ter diariamente no contexto domiciliário. Se isto é um quadro que realmente veio provocar uma grande vulnerabilidade na população em geral, as equipas também que estão no terreno também sentem essa vulnerabilidade. Esta equipa que eu faço parte é uma equipa transdisciplinar, portanto é uma equipa que tem várias áreas profissionais, as quais estão contempladas todas segundo também o Plano Estratégico Nacional dos Cuidados Paliativos, que nós desde o início que constituímos esta equipa tentámos sempre ter. É claro que tem tido bastantes mudanças ao longo destes anos, que têm sido momentos de transição também bastante significativos, em termos de recursos de número e de recursos especializados. É uma equipa que tem formação avançada, sensivelmente 40% dos profissionais, com formação avançada e com pós-graduação, portanto, na área médica, na área da enfermagem, na área da psicologia, na área da reabilitação e, nomeadamente, na área também da parte do serviço social. Portanto, é uma equipa transversal em que tenta realmente assegurar formação avançada como equipa também especializada que é, nas várias áreas profissionais e, nomeadamente, também acompanhar utentes na vertente domiciliária mais complexos, como também o Ricardo já relatou. É uma equipa que tem sido, portanto, um elemento também de formação interna a nível dos cuidados de saúde primários no nosso ACES. Temos feito formação semestral, portanto, e este ano tínhamos a formação planificada, mas com esta contingência tivemos que alterar todo o plano formativo, quer da equipa, quer mesmo para os profissionais dentro do centro de saúde. Tal como o Ricardo abordou a importância de fazermos as intervenções das ações paliativas junto da comunidade, tem sido uma das nossas preocupações, porque ao longo destes anos que eu faço parte desta equipa, tenho-me apercebido que a comunidade em si tem uma grande dificuldade, muitas vezes não só por falta de formação, mas também por receio em acompanhar este tipo de utentes e famílias devido às suas necessidades. Tal como o Ricardo também evidenciou, situações de doença avançada, e aqui muitas vezes basta a pessoa ter um diagnóstico de doença oncológica ou não oncológica complexa que é difícil as equipas de saúde darem suporte, e então aí nós, de retaguarda, vamos tentando também assegurar os cuidados e tentar envolvê-los, mas na minha experiência tem sido bastante difícil, mas tem-se conseguido alcançar alguns ganhos, que nomeadamente os doentes às vezes são de baixa complexidade e nós temos que os acompanhar no âmbito da ECCI, e quando são de alta e média complexidade é que ficam com o apoio da equipa especializada em cuidados paliativos. Para também partilhar convosco, estas equipas têm a sua missão e a nossa tem sido todos os anos praticamente revista. Aqui partilho alguma das atividades que nós como equipa temos como missão e também como o reconhecimento que temos tido na comunidade ao longo destas 2 décadas e nomeadamente também a importância deste reconhecimento também para valorizar um pouco os profissionais que estão no terreno e também sentirem mais alento para continuar esta tarefa e esta missão.
Realmente o Covid-19 veio trazer às nossas vidas uma grande redução, um grande tsunami, e, portanto, veio dar uma grande instabilidade em termos da saúde pública, na área dos serviços de saúde, em termos económicos e nomeadamente no ciclo de vida que esta pessoa, esta família vive, e nomeadamente causa-lhes um grande sofrimento. É verdade que a realidade que eu tenho ainda hoje, ao fazer um contacto telefónico de um utente que foi referenciado por uma equipa intra-hospitalar do nosso Hospital de Lisboa, faço o contacto, é o utente que me atende, e no decorrer da nossa conversa da triagem telefónica, para tentar avaliar as necessidades, apesar de já virem elencadas pela equipa intra-hospitalar, quando se faz o contacto, tenta-se novamente avaliar e ver as necessidades do momento que a pessoa necessita. No decorrer desta conversa, retrata um senhor de 54 anos, com uma doença avançadíssima, e no meio da chamada o senhor disse-me: enfermeiras, sinto uma grande necessidade de partilhar com alguém porque eu estou num sofrimento brutal, tenho uma ansiedade neste momento. Eu tentei com ele perceber o que é que o preocupava nesta fase, e nomeadamente, além da angústia de sofrimento emocional que ele tinha, era o descontrole de sintomas que ele apresentava na altura, que tentámos fazer logo a gestão pela chamada que estávamos a ter naquele momento. Aqui também o isolamento, como o Ricardo falou, neste momento é uma das grandes angústias das famílias e dos utentes que acompanhamos, porque sentem, muitas vezes referem que deixaram de ir às consultas que tinham, às consultas, aos tratamentos que têm programados, quer sejam curativos, quer sejam não curativos, porque o tipo de população-alvo que nós temos, tal como o Ricardo falou, muitas vezes está em processo ainda curativo, mas que tem apoio de equipas especializadas, e quando estão no domicílio assim também o têm, e depois muitas vezes sentem que realmente um abandono. No entanto, alguns utentes que nós acompanhamos têm tido também algum retorno hospitalar das consultas e fazem por videochamada, e que também lhes dão alguma segurança e alguma serenidade e tranquilidade no meio deste sofrimento que eles vivenciam nesta fase. Também para partilhar com vocês que acompanhamos situações de vulnerabilidade e de fragilidade elevada, em que muitas vezes as pessoas sentem que não são ouvidas, que não são escutadas, e que realmente sentem como um handicap de muitas equipas que não ouvem as necessidades ou não escutam as necessidades que a pessoa e a sua família apresenta, e que têm um elevado sofrimento existencial, e muitas vezes na nossa nomenclatura de paliativistas, a dor total, que transversa as áreas todas do cuidar, e nomeadamente um enfermeiro como pilar das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, que é a minha realidade. Nós, na grande maioria dos casos, somos gestor de caso, porque acompanhamos a maior parte das necessidades que as pessoas têm necessidade de resposta. E aqui acaba por se conseguir levantar esse sofrimento existencial que ao longo das visitas vai sendo partilhado, muitas vezes não é de uma forma verbal, mas o não verbal dá-nos indicadores de sofrimento, e ao longo do acompanhamento, se a família o permitir e o utente o permitir, vamos tentando fazer esse alívio com a promoção também do luto, porque todos eles, ao longo destes processos que vivem de ciclo de vida que têm, vão tendo perdas, e vamos tentando trabalhar através também do protocolo que nós temos instituído na equipa do apoio no luto, que é feito de uma forma protocolizada, vai desde o primeiro início da primeira visita até ao falecimento e após o falecimento, que se estende até ao primeiro ano de vida, após o óbito do utente que nós cuidamos, e fazemos as visitas com o protocolo que também está estipulado na nossa equipa, que se chama o protocolo do luto em rede. Todo este trabalho só se consegue efetivar estando numa base de cooperação e numa base de parceria, em que o utente está no centro das nossas intervenções e a família, mas também os parceiros comunitários e os parceiros hospitalares, portanto são todos uma rede de suporte em que nós trabalhamos ao longo destas 2 décadas, há mais, neste caso já há 22 anos, em termos de articulação e de efetividade. Só assim é que se consegue também garantir a continuidade dos cuidados, e muitas das situações que nos chegam
são partilhadas simultaneamente também para a decisão do plano de diretivas antecipadas de vontade, que são iniciadas algumas das vezes já em termos de internamento, quando os utentes têm esse internamento, ou nas equipas intra-hospitalares, ou então quando chegam à equipa comunitária. São trabalhadas as diretivas antecipadas de vontade junto do utente e também da família. Um pouco também de encontro ao que o Ricardo partilhou, nós somos equipas de saúde há uma área especializada, em que tentamos, desde que o utente e a família o permita, e que também tenhamos tempo para trabalhar ativamente a área do sofrimento, nas doenças avançadas que se estendem desde a mais jovem idade, portanto nós também, apesar de não sermos uma equipa especializada em cuidados paliativos pediátricos, desde a gênese da intervenção desta equipa, sempre fizemos apoio na área da pediatria. Felizmente, também constituí um grupo de trabalho no Ministério da Saúde no âmbito dos cuidados paliativos pediátricos e nesta fase avançou-se em termos hospitalares, em termos futuros será para a comunidade. É uma das áreas que também temos que ter em linha de atenção porque as doenças avançadas surgem em qualquer grupo etário e em qualquer fase do ciclo vital. E neste momento a literatura diz-nos que 70 mil portugueses têm necessidade de cuidados paliativos e, portanto, não é uma área menor, é uma área que tem a sua importância, tal como as outras áreas do cuidado. Um pouco também reforçando o que já o Ricardo partilhou, as áreas-chave dos cuidados paliativos incidem no controle sintomático, que vai para além da área física, portanto não nos podemos restringir só aos sintomas físicos, mas sim também à área emocional, psicológica, a área social e a área espiritual e religiosa, e portanto todos estes sintomas interferem num controle de sintomas eficaz. A decisão, e neste momento a equipa de paliativos tem um desafio, quer seja hospitalar, quer seja comunitário, no apoio às decisões éticas em fim de vida, porque muitas vezes os utentes quando chegam a nós, e neste momento preciso, posso dar alguns exemplos que nós temos no terreno, de famílias e utentes que têm doenças avançadíssimas, nomeadamente escleroses laterais amiotróficas, em que não foram trabalhadas as diretivas antecipadas de vontade ainda, e portanto são áreas-chave que também devemos as começar a trabalhar. Com o plano de contingência que temos neste momento, as visitas são realizadas de acordo com as necessidades. Estamos a fazer várias visitas por descontrole de sintomas e por necessidade de trabalhar algumas áreas, mas maioritariamente são feitas por via telefónica, para reduzir também o risco de exposição dos utentes que são mais frágeis e que estão com sintomas controlados em várias áreas. Tentamos gerir dessa forma, quer seja da área da enfermagem, área médica, da área psicossocial, que também o temos. O apoio às famílias também é feito neste contexto. As visitas de luto, neste momento, não estão feitas no terreno, mas estão feitas por telefone, em que fazemos de acordo com o protocolo que temos instituído, que é ao primeiro mês de vida fazemos a primeira orientação telefónica e depois, aos 6 meses, voltarmos a fazer o contacto. Esperemos que não tenhamos que manter o contacto aos 6 meses, porque ao primeiro e aos 6 meses é feita a primeira vez a visita ao primeiro mês, após o óbito, e depois na continuidade também dos tempos que estão preconizados. A comunicação, como também já o Ricardo falou, acaba por ser a área de eleição da área dos cuidados paliativos. É uma técnica tão importante quanto outra, muitas vezes não é valorizada e aqui ganhamos minutos e dias e horas de intervenção quando fazemos uma comunicação adequada, eficaz e também de acordo com o que as famílias, os utentes desejam partilhar. E, nomeadamente, o apoio aos profissionais de saúde neste momento, expostos a este sofrimento que, ao longo do processo, também o vamos a fazendo, mas que, pela situação particular do Covid, por termos que usar também os meios de proteção individual, que também nos deixam mais debilitados e que nos levam a alguma restrição também na comunicação mais eficaz, acaba por também trazer esta exposição deste sofrimento que os profissionais vão partilhando connosco na equipa. Os cuidados devem ser equitativos e deve haver acessibilidade aos cuidados, deve haver a prestação da questão
da ética em saúde, a compaixão é de uma das áreas de eleição também que devemos ter em linha de conta, e nomeadamente a preocupação de sabermos a história de vida destas pessoas, portanto a sua biografia, o que é que neste momento para eles faz sentido, e também trabalharmos já um pouco daquilo que falámos das diretivas antecipadas de vontade e as expectativas realistas destes utentes e destas famílias. Perante estes factos, e quando começámos a ter o plano de contingência, realmente foram saindo algumas diretivas, que a nível dos cuidados de saúde primários foram também feitas a nível da nossa instituição, nomeadamente no agrupamento do Centro de Saúde Odivelas Loures, em que nós também tivemos que nos reger por partilha já de informação que havia de guidelines nacionais e internacionais, e então estruturámos o nosso plano de contingência em termos internos. Com a prestação de cuidados, nós regemos também na linha de o que a Comissão Nacional e a CSS partilharam em termos dos cuidados paliativos, e partilhando com todos nós, realmente, como o Ricardo já partilhou, a importância das equipas de cuidados paliativos de fazerem consultadoria. Posso-vos dizer que a nossa equipa não consegue fazer consultadoria na verdadeira ascensão da palavra, porque efetivamente tem um volume de trabalho assistencial no terreno bastante elevado. Chegamos a ter, neste momento, temos 16 utentes em prestação de cuidados, entre complexos e altamente complexos, e daí a assessoria ser feita de uma forma mais informal, nomeadamente alguns apoios que temos feito à medicina geral e familiar de alguns utentes que ainda não reúnem critérios para serem incluídos em equipa de paliativos, então fazemos este apoio de retaguarda. Depois, em termos do plano de contingência, que nós, do apoio do luto, já dei o exemplo, no ensino aos cuidadores com a utilização dos EPIs, nós tivemos que elaborar um documento interno também para partilhar com as IPSS e, nomeadamente, com os prestadores formais e informais que temos, que partilhamos aqui e que neste momento ainda não está divulgado para o exterior, só foi divulgado junto às IPSS locais. Nomeadamente, também temos a linha de apoio da psicologia dentro do ACES, em que ficou, portanto, um núcleo com intervenções da atividade assistencial às unidades de saúde e, nomeadamente, nós às equipas de paliativos. Nós também, ao longo destes anos, e nomeadamente em 2018, constituímos uma parceria com o Instituto São João de Deus, através da Clínica São João de Ávila, para o projeto, portanto, de equipas de apoio psicossocial, no qual tivemos a mais-valia de termos mais 2 recursos humanos na área, um da área da psicologia, outra da área do serviço social, que nos têm feito o apoio à distância através de chamada com os utentes e com as famílias que nós acompanhamos. Na área do apoio social, nós também estruturamos o plano, portanto, de contingência, o serviço social, nomeadamente a nossa técnica de serviço social e esta técnica também de serviço social através da EPSAS, portanto, da equipa de apoio psicossocial, estruturou-se e elas estão de retaguarda a todas as situações que são sinalizadas e que são também referenciadas por nós. Na área do controle sintomático, tal como o Ricardo também partilhou, também houve e está de partilha na Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos as recomendações clínicas para o controle sintomático dos utentes com Covid, nos quais temos a especificidade dos sintomas físicos e não físicos e também da área psicoemocional, e nomeadamente como comunicar. E também esta parte é fundamental partilharmos também no sentido de melhorarmos as respostas no controle de sintomas. No entanto, nós também temos protocolos internos que estão feitos e elaborados para a equipa. Em termos de teletrabalho, também está as situações da área social também para as situações relacionadas com Covid e com situações não Covid, que são feitas e estruturadas também internamente dentro do Centro de Saúde.
Neste sentido, gostaria de partilhar também convosco realmente o que é trabalhar na comunidade e os ganhos que nós temos com os utentes em paliativos. Nem todos os utentes acompanhados pela equipa de paliativos têm altas por óbito, podem ter altas por estabilização e transitar para os seus médicos de medicina geral e familiar, ou para as unidades de saúde familiar, para as enfermeiras também de família, que depois os acompanham. Isto foi uma doente que eu acompanhei. Nomeadamente, nós temos uma preocupação junto à comunidade de divulgar e fazer todos os anos o evento da equipa, em que nós este ano, de 2019, o ano transato, fizemos e fazemos sempre com as parcerias locais, fizemos junto às escolas a divulgação dos cuidados paliativos pediátricos, e é um evento da nossa equipa, e juntamente com o evento dos cuidados paliativos pediátricos, a equipa a homenagear. Também para partilhar convosco que, apesar de já ter uma fotografia já que tem... A enfermeira Fátima deve estar quase a concluir, não? Sim, estou a concluir. Obrigada. Partilhar também as experiências e o reconhecimento que os utentes têm junto da comunidade e que também nos querem fazer chegar a nós, e nomeadamente agradecer a vossa participação. Nós também temos espelhado um pouco o que é a equipa, e nomeadamente junto da APCP, para quem quiser consultar, temos para nós a equipa o que é trabalhar em cuidados paliativos. Elaboramos estes versos, que está partilhado na página da APCP. Foi o ano passado que a APCP também fez este pedido às equipas, dar voz a quem cuida, e nós quisemos dar voz aos cuidadores e também aos profissionais de saúde. E o objetivo das nossas intervenções é dar vida aos anos e agradecer a oportunidade de poder divulgar também um trabalho que tem a sua importância na comunidade. Muito obrigada, enfermeira Fátima, pela muito interessante exposição. Obrigada. Passo agora a palavra à enfermeira Elsa Monteiro. Muito obrigada também por ter aceito este desafio. Só pôr em modo de apresentação, a enfermeira Elsa. Cumprimentar a senhora professora doutora Maria José, aqui na qualidade de presidente do Colégio da nossa especialidade de enfermagem médico-cirúrgica e como moderadora desta mesa. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, agradecer as excelentes apresentações que tive o privilégio de ouvir. Congratular também aqui a nossa comissão organizadora, agradecer também o convite que me foi dirigido por estar aqui a participar convosco e perceber que efetivamente não estamos sozinhos aqui neste momento. Por último, cumprimentar aqui todos os participantes e desejar que a minha apresentação vá ao encontro das vossas expectativas e também necessidades. Sou enfermeira numa unidade de endoscopia há 16 anos, agora também por motivos de pandemia, fui mobilizada para a UCI da instituição onde também presto cuidados. Contudo, não estou alheia ao que se passa na unidade de endoscopia, até porque quando saí de lá, algumas medidas de que vou falar já estavam nesse momento a ser implementadas. Assim, só a título de curiosidade, focar aqui alguns estudos que focam um pouco a importância do que nós temos vindo aqui a falar até hoje. Um estudo prospectivo realizado nos Estados Unidos da América em 2018 já alertava... Enfermeira Elsa, posso só interrompê-la? Se puser em modo de apresentação, veja se consegue pôr só em modo de apresentação. Ele está em modo de apresentação. Ok, porque aqui não aparece, então. Tá. Em modo de Obrigada. Tá, obrigada. Já consegue ver? Consegue? Ele está a passar, só que se puser para o ecrã inteiro, consegue? Mas ele está no ecrã inteiro, espera lá. Voltar ao início. Diga? Consegui? Não. Não. Eu vou voltar a compartilhar, pode ser? Sim, sim.
Não estou a conseguir. Estão a conseguir ver? Cativar Não. cima. Eu vou-lhe tirar. Só um bocadinho, enfermeira Elsa. Ok. Pronto, agora tento partilhar e pôr em modo de apresentação a seguir. Cá em cima, não é? Vou compartilhar, certo? E depois, Clica aqui. e depois toca no botãozinho cá em baixo que é para abrir. Para fazer em modo de apresentação mesmo. Tem um botãozinho, 4 botãozinho em baixo. Sim, já vi, já vi. Já está? Tá, vai aparecer. Tá, sim senhora. Exatamente. Obrigada. 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 Pronto, voltando aqui aos estudos, pronto, um estudo prospectivo realizado nos Estados Unidos da América em 2018, já nessa altura se alertava para a importância do equipamento de proteção individual relativamente aos profissionais de saúde, nomeadamente o endoscopista, pelo risco de salpicos a que nós efetivamente estamos expostos. Também um estudo retrospectivo realizado na China em 2003, que incluiu 66 estudantes de medicina, veio realçar que o risco de contrair o SARS era 7 vezes maior nos estudantes e estes dentro da bolha do doente, mesmo aqueles que estavam afastados a mais de 1 metro do doente, também o contraíam a doença e levou-se a pensar que esta propagação poderia estar relacionada com pequenos aerossóis ou então também com superfícies contaminadas. Atualmente, um estudo mais atual, um estudo agora desta época, realizado entre 16 de janeiro a 5 de março de 2020, também na China, com 98 doentes, que após critérios de alta foram autorizados a permanecer após alta e dos quais 74 aceitaram participar no estudo. Estes foram submetidos à colheita de exudado orofaríngeo e à colheita de fezes para SARS-CoV-2 e é de realçar que a colheita de fezes foi negativa para 33 amostras, contudo, 41 doentes apresentava SARS-CoV-2 para uma média de 16,7 dias no estado orofaríngeo e de 27,9 dias nas fezes. Se nós pensarmos um bocadinho no que diz a orientação da Direção-Geral de Saúde relativamente à definição para procedimentos geradores de aerossóis, em que nos fala aqui na intubação nasogástrica, na intubação orofaríngea, remete-nos aqui a pensar que o papel dos profissionais das unidades de endoscopia digestiva precisam de reforçar medidas de segurança nas mesmas. Após a Organização Mundial de Saúde ter determinado que estávamos perante uma pandemia, em Portugal as associações de endoscopia digestiva e gastroenterologia emitiram um comunicado em que diziam que, de momento, os atos endoscópios digestivos não considerados urgentes e emergentes teriam que ser adiados até que o risco de transmissão populacional destes doentes não estivesse, portanto, não pusesse em risco a população. Continua a ser sempre prioritário atender bem do ponto de vista clínico, científico e pessoal dos nossos doentes, sem esquecer que os profissionais de saúde precisam efetivamente se proteger da infecção, mas também devem evitar ser fontes de contágio e que todos devemos colaborar na redução do uso indevido do equipamento de proteção individual em saúde, de proteção individual, para que este seja disponível para situações onde de facto seja fundamental. Não estou a conseguir passar o slide. Nas unidades de endoscopia digestiva, os enfermeiros realmente desempenham um papel de destaque, sendo a APGAST um membro da EGENE, também os enfermeiros portugueses adotaram algumas medidas recomendadas pela EGENE, que assentam em 6 considerações gerais. Portanto, as unidades de endoscopia digestiva devem temporariamente suspender os exames eletivos e manter apenas os urgentes e os emergentes, de acordo com recursos locais. A equipa de saúde deve de ter formação e treino, deve proceder à realização de triagens para a estratificação do risco, o reprocessamento dos endoscópios realizado de acordo com as diretrizes publicadas. Cada unidade de endoscopia digestiva deve efetivamente ter um plano de desinfecção e limpeza de salas e privilegiar, caso possível, o atendimento via telefone. Assim sendo, e tendo em conta os 3 momentos que decorrem durante o exame, ou seja, os pré-procedimento, o intra e o pós-procedimento, existem algumas atividades inerentes que nós temos a referenciar. Assim sendo, no pré-procedimento, ou seja, um dia antes do exame via telefone, a enfermeira procede à estratificação de risco.
Esta estratificação de risco baseia-se em 3 pontos, ou seja, o primeiro refere-se ao despiste de sintomas, tais como a febre, tosse, a dispneia, o cansaço, a odinofagia, mialgias, náuseas, vômitos e diarreia. O segundo tem que ver se houve algum contacto próximo com um caso suspeito ou confirmado com Covid-19, e o terceiro se a pessoa viajou recentemente para uma área de alto risco. Desta forma, é assim feita a estratificação e o doente é classificado como alto ou de baixo risco. Ainda no pré-procedimento, no dia do exame, repete-se novamente, a enfermeira torna novamente a fazer esta estratificação de risco e avalia a temperatura ao doente. Peço desculpa. No dia do exame, o que há a ter em consideração? Respeitar sempre que possível pelo menos 1 metro de distância do doente. Os acompanhantes não são permitidos dentro do serviço e só são caso seja estritamente necessário, e se assim for, estes também devem ser submetidos à estratificação do risco do mesmo e também avaliada a temperatura. Para doentes de alto risco, devemos daqui organizar circuitos distintos e todos os doentes devem usar equipamento de proteção individual, tais como a máscara cirúrgica e luvas, e antes de proceder a calçar as luvas, proceder à higienização das mãos. Ou seja, o doente, de acordo com a estratificação do risco, que pode ser baixo ou alto, como eu vos disse, assim será a escolha do nosso equipamento de proteção individual. Aqui o que há a realçar, efetivamente, o papel do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, que aqui com certeza que se irá intensificar, nomeadamente uma das competências acrescidas que nós temos, que tem que ver com o controle de infecção, e que, efetivamente, também temos que ter em conta aqui a supervisão e a formação dos nossos pares, suportada em pósteres, informação e treino, com auxílio, por exemplo, da internet e redes sociais, procedemos à lista de verificação para colocação e retirada do equipamento de proteção individual, e procedermos a intensificarmos aqui as auditorias ao mesmo, quer do equipamento, quer da higienização das mãos, neste momento. Também aqui, para além de continuar a dar-se cumprimento à checklist de verificação e segurança nas unidades de endoscopia digestiva, nesta fase o enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica deve-se manter atualizado aqui em protocolos terapêuticos complexos, onde aqui se inclui o SAV, dado ao número de exames urgentes e emergentes que nos encontramos a realizar. E, por outro lado, partilhar esse conhecimento com a equipa multidisciplinar. Dado ao contexto, também emerge a necessidade dos serviços serem assertivos na comunicação com os nossos pares, no sentido da continuidade aos nossos cuidados, utilizando ferramentas que temos a dispor, como é o caso do ISBAR. Entre o procedimento, é de realçar que devemos de fazer com que só estejam presentes na sala os profissionais que são estritamente necessários ao exame. Os exames de doentes com Covid-19 preferencialmente deveriam ser realizados em salas com pressão negativa, que infelizmente em Portugal não é assim tão vulgar, e caso não seja possível, deve-se estabelecer efetivamente circuitos e após a realização do exame deve-se proceder à limpeza, desinfecção da sala e arejamento da mesma. Doentes da UCI devem realizar os exames endoscópicos no próprio serviço, mas aqui deve-se sempre equacionar o risco de não realizar o exame versus o risco de infecção. Pós-procedimento, 7 a 14 dias após o doente, ou seja, para além de todas as ações que nós costumamos fazer, todas as intervenções e atividades que costumamos ter nas unidades de endoscopia digestiva, o enfermeiro, 7 a 14 dias após o doente ter sido submetido ao exame endoscópico, deve novamente contactar por via telefone, a fim de se questionar eventualmente sobre alguns sintomas que possam vir a evidenciar o desenvolvimento de sintomas relacionados aqui com a Covid, e proceder também ao registro destes doentes que realizaram os exames em plataforma. Relativamente também a outra das nossas competências, tem a ver com o controle de infecção, e como eu já tinha dito inicialmente no início da minha apresentação, não há uma das considerações gerais em ter aqui em consideração é o reprocessamento. Não há qualquer recomendação adicional para o reprocessamento de endoscópios nesta altura. Contudo, recomenda-se limitar o número de profissionais na realização do reprocessamento de endoscópios e acessórios, e este deve ser efetivamente realizado por pessoal altamente treinado,
neste momento, as pessoas que tenham mais experiência nas unidades são estas que devem efetivamente proceder à realização do reprocessamento. Não se deve reutilizar os covilhões e o reprocessamento manual não é permitido. Quanto à limpeza das salas, a limpeza tem que ser feita efetivamente meticulosa, com virucida, desde que esteja adequado à norma europeia 14.885. Cada unidade deve ter também um plano de limpeza para o final do dia e aqui também a ressalvar, como outras preocupações, aqui uma atenção especial aos telemóveis, principalmente aos telefones, onde nós também procedemos às chamadas telefónicas para os doentes, aos computadores e também à partilha de canetas. E dou assim por concluída a minha apresentação, que é curta, e espero que tenha sido clara. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Elsa, foi muito clara e relevante, até porque se fala pouco, portanto acaba por ser muito desconhecido de muitos de nós. Muito obrigada. Obrigada. Bom, enfermeiro Fernando, agora vamos abrir o debate, não é? Esta sessão foi muito interessante também, como aliás têm vindo a ser todas bastante interessantes. Hoje outros mundos, o mundo dos cuidados paliativos e agora esta questão muito relevante dos cuidados nos exames especiais. Portanto, muito obrigada e muito obrigada também à Susana que hoje trouxe a atualização do que há acerca da proteção por causa dos EPIs. E depois, se ela quiser fazer algum esclarecimento daqui a pouco, já lhe passamos a palavra. Enfermeiro Fernando.